da série Família, Criação de Filhos, Andando pelo Caminho. Nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, na Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel, fiel aos originais, a palavra de Deus. Diz assim: E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Esse versículo 7, ele corresponde ao versículo anterior, que é o versículo 6, que eu vou ler agora. O que ensinarás a teus filhos, né? Então vou ler o versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, né? Que também no versículo 5 vai falar que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, né? Nós estamos falando aqui no aspecto daquilo que nós conhecemos, né? Que o próprio cumprimento da lei é a obediência que vem pela fé. A cada ordenança, a cada mandamento, né? Nós estamos falando dos mandamentos, né? Do primeiro mandamento, né? Dos 10 mandamentos e de todos os mandamentos e ordenanças que há na palavra de Deus, pelo menos para todos nós que temos a Bíblia como regra de fé e prática. Conforme um pesquisador, né, em pesquisa realizada nos anos da década de 80, alcançando a década de 90, um adolescente, em média, passa 2 minutos por dia em conversa significativa com seu pai. Eu acredito que hoje, depois do bug do milênio, né, que já faz mais de 20 anos, de 2 décadas, em pleno anos 2000, né, nós temos, a cada 5 adolescentes, nenhum tem uma conversa significativa com seu pai diariamente. Eu realmente acredito nisso, porque nós temos homens que são saturados de trabalho, de prioridades mais que não a sua esposa e seus filhos. Basta entender que 90% dos homens não almoça mais à mesa com seus filhos. Não tem a mesa do café da manhã, não tem a mesa do almoço, a mesa do café da tarde e a mesa da janta. Não tem a oportunidade de ler a Bíblia, de fazer reflexões, de conversar e de orar com sua família à mesa, né? Então nós temos que entender que as mudanças por implicações drásticas, né, dessa desconstrução ideológica da cultura, que ataca ao homem, sua masculinidade, ao homem como pai de família, como o homem marido, como o homem pai, né, dos seus filhos, assim como a mulher, né, como a mulher mãe dos filhos, né, uma mãe de família também, muito comum no Brasil, né, o que nós chamamos de matriarcado, que não seria um antídoto ao patriarcado, porque entendemos que sim, o homem é o cabeça da sua esposa e da sua família, por desígnio e autoridade de Deus, e tem a sua mulher em igualdade, né? Não em questão ao governo, mas sim em igualdade como igual, com papéis diferentes. Nós temos um período precioso da infância dos nossos filhos, quando criança, ainda quando adolescentes, até se tornarem jovens de fato, né? E cada tempo que passamos com eles para educá-los, né? Para o ensiná-los, é um tempo que nós não podemos desconsiderar. Exemplos, né? Viajamos juntos, levamos à escola, levamos às vezes a escolinha de futebol, a aula de jiu-jitsu, a aula de piano, levamos ao shopping, ao mercado, né? Levamos ao médico, levamos às praças, aos parques, à praia, né? A igreja e etc. Muito, para ver familiares também, muito bom lembrar os avós, os tios, as tias, né? E os amigos também. Muitos pais se consideram, mediante a todas essas oportunidades, como meros motoristas dos seus filhos, como meros serviçais. Sim, os pais, nós somos servos das nossas famílias, somos servos como marido das nossas esposas, como homens, somos servos dos nossos filhos e filhas como pais.
Mas eu quero que você seja mais ousado, você seja mais ousada, seja mais que isso. Seja o discipulador, a discipuladora, seja o pastor da sua família, ó homem de Deus. Seja fidedigno, seja um homem temente a Deus. Seja uma discipuladora, uma mulher que ensina os seus filhos e filhas, ó mulher. Seja prudente, seja sábia. Viva na piedade e santidade junto do seu marido e os seus filhos. Não olhe para esses momentos como um tempo perdido, mas sim como um grande investimento diante de cada uma dessas oportunidades para inculcar valores eternos, princípios que muitas vezes são chamados na cultura como judaico-cristãos, mas de fato eles vêm na nossa regra de fé e prática da Bíblia. E esses princípios precisam ser valorizados ao longo do caminho, andando pelo caminho. Eu gostaria de, a partir disso, que os momentos não fossem perdidos, mas sim fossem oportunizados, inculcando de fato valores eternos, lições práticas, acima de tudo, seguindo a verdade em amor, para que cresçamos em tudo, como família, como igreja, na pessoa de Cristo, em Cristo, dele, por ele e para ele, como diz em Romanos 11:36. Existe uma perspectiva sobre o jovem, sobre o caminho, sobre os mais velhos, os pais, sobre a criação de filhos. Eu quero lê-la aqui, essa perspectiva de vida como uma cosmovisão cristã que vem do alto. Eu quero começar lendo a palavra de Deus aqui em alguns textos, para que isso seja notório de todos nós. No Salmo 119, 9, nós temos uma palavra interessante aqui. Aos jovens, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, né? Com todo o meu coração, versículo 10 diz, te busquei e não me deixeis desviar dos teus mandamentos, ou seja, também do teu caminho, a tua palavra. O caminho de Deus é perfeito, porque o caminho de Deus é uma pessoa. Nós vamos ler agora o que diz aqui também a palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 22, no versículo 6. Educa a criança no caminho, ou seja, ensina a criança no caminho em que deve andar, até que, né, quando se tornar adolescente, jovem, um homem ou uma mulher maduros, né, e envelheça, né, até quando envelhecer, não se desviará, não se esquecerá o que foi lhe ensinado, inculcado, exemplificado. Texto muito conhecido. Eu também quero ler aqui a palavra de Deus, no versículo de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. A palavra de Deus, a CF, fiel aos originais, diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que todas essas coisas te trará Deus a juízo. Ou seja, Deus vai trazer juízo. No final do capítulo 12, que é na outra página da Bíblia CF, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus pelo caminho, ó jovem, né? Tema a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Então, cuidado, né? Você que está andando pelo caminho, né? Sempre lembre disso. Eu quero ainda ler aqui mais um texto, tá? Que é muito importante aqui para nós. 1 Coríntios 4, versículo 17, a
Palavra de Deus, Paulo dizendo a Timóteo: por esta causa vos mandei Timóteo, dizendo à igreja de Coríntios sobre Timóteo, né? Que é meu amado, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lembrarás os meus caminhos em Cristo, né? O qual vós lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. E por último, o versículo mais importante para mim sobre esse caminho, o único caminho, né, santo, que pode levar o homem a Deus, respondendo aos seus discípulos, está em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, na Bíblia CF, fiel aos originais, Almeida Revista Fiel, diz assim: disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então fica aqui uma reflexão, pai, mãe, filhos e filhas que estão andando pelo caminho juntos, né? Essas palavras, delas falarás, andando pelo caminho, ali como nós lemos o primeiro texto em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, fica essa reflexão de todo o nosso coração, conforme a palavra de Deus, para não pecarmos pelo caminho, para sermos reconhecidos como aqueles do caminho. O caminho é uma pessoa. Jesus, ele não falou sobre um caminho, ele não sinalizou, não apontou, ele disse: eu sou o caminho. Jesus é o caminho santo. Pelo seu sangue, nós temos um novo e vivo caminho. Podemos chegar confiadamente diante do trono da graça para alcançar e obter salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Podemos chegar confiadamente pelo novo e vivo caminho, o seu sangue. Amém? Deus abençoe. Fica aqui uma reflexão. Pastor Aloísio, Pero, Maninho, apesar de tudo, apesar de nós, pais e filhos, Deus abençoe, Deus bom. Fiquem na paz que excede, guardando a mente e o coração de vocês em Cristo, o único caminho. Amém? Estamos juntos até depois do fim, né? E curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal para ajudar a compartilhar a palavra de Deus. Forte abraço.